A juiz esclarece. Vamos continuar na temática do casamento e vamos falar de alienação ou oneração de bens móveis, próprios ou comuns. Portanto, há bens, como sabemos, os bens são imóveis ou móveis. E é desses que vamos tratar nesta ação em particular, sendo que iremos tratar da questão dos bens imóveis noutra sessão. E então, que atos podem ser praticados em termos de alienação ou oneração por cada um dos cônjuges? Relativamente, como disse, aos bens móveis. Poderão ser onerados ou alienados bens bem móveis de que cada cônjuge tenha a administração, nomeadamente aqueles que sejam utilizados como instrumento de trabalho. Poderão ser, portanto, aqueles bens móveis que estão no âmbito dos poderes de administração de cada um dos cônjuges, poderão ser por eles alienados ou onerados, nomeadamente tudo o que resulte, os proveitos, por exemplo, do trabalho, os rendimentos de trabalho integram, portanto, os direitos, os saldos, isso tudo integra a qualidade, a categoria dos bens móveis e, quanto a esses, cada cônjuge poderá onerar ou alienar os proveitos do seu trabalho, uma vez que tem a administração dos mesmos. Carecem a outros bens móveis que necessariamente só podem ser alienados ou onerados com o consentimento de ambos os cônjuges. Será, por exemplo, o caso daqueles bens móveis que são por ambos utilizados como instrumento de trabalho ou que estejam afetos à satisfação das necessidades do agregado familiar, portanto, aqueles bens móveis que integram o rol dos bens utilizados na lida doméstica. Esses bens também são bens móveis, portanto, terá de haver o consentimento de ambos os cônjuges para poder haver atos de oneração ou alienação em relação aos mesmos. Nos casos em que sejam alienados ou onerados por um dos cônjuges, portanto, alienação ou oneração são atos que não se integram nos conceitos de administração ordinária, portanto, são atos que não visam tão só preservar e fazer frutificar o património comum do casal. São atos, neste caso, a oneração e a alienação. Portanto, a alienação faz desaparecer o bem da esfera do direito de propriedade do casal. Portanto, transfere-se com a alienação a propriedade para um terceiro. E a oneração implica que, sobre os bens, passa a incidir o encargo que não estava inicialmente constituído. Para esses casos em que os bens móveis, portanto, não cabem na esfera da administração apenas de um dos cônjuges, ou quando sejam bens móveis relativamente aos quais a lei obriga que haja consentimento de ambos para atos de alienação ou oneração, nesses casos, esses atos poderão ser anuláveis a pedido do cônjuge que não prestou o consentimento ou dos seus herdeiros, se entretanto falecer, desde que, tal como já mencionei na anterior sessão, esse direito seja exercido no prazo de 6 meses a contar do conhecimento do facto, mas nunca decorridos 3 anos, portanto, depois do decurso do prazo de 3 anos após a prática do ato em questão, que se quer impugnar, que se quer tornar nulo, já não é possível pedir a anulabilidade do mesmo. Portanto, o ato ocorre e se no decurso do prazo de 3 anos não é proposta a devida providência para que seja declarada a anulabilidade do ato, ele, de certa forma, convalida-se, portanto já não pode ser, ocorre uma preclusão do direito de vir pedir essa anulabilidade.
Os atos de alienação ou oneração deverão, obviamente, ter sempre em mira o interesse da família, o proveito do casal. Portanto, nunca poderão ser levados a cabo com a intencionalidade de causar prejuízo aos interesses da família. Portanto, estes atos que a lei autoriza que sejam praticados por um dos cônjuges pressupõem sempre que tenha por foco, portanto, o interesse patrimonial dos cônjuges e da vida em família. E quanto a esta questão dos bens móveis, apenas quero realçar que aqueles que não sejam sujeitos a registro terão de ser preservados os direitos dos terceiros de boa-fé que não poderão ser afetados, portanto, pelo facto de um dos cônjuges ter alienado ou onerado determinado bem sem o consentimento do outro. Relativamente a esses bens que, em relação móveis, portanto, que não estão sujeitos a registro, se houver, entretanto, se tiverem sido adquiridos por um terceiro de boa-fé, esse terceiro de boa-fé não poderá ser prejudicado pelo facto do ato ser anulável entre os cônjuges. Diversamente ocorre, por exemplo, com os veículos que estão sujeitos a registro, portanto é fácil, um veículo é um bem móvel sujeito a registro, é fácil verificar através do registro qual é a situação do bem, se é próprio, se é comum e, portanto, a partir daí bastará aplicar a lei para saber se esse ato, se esse veículo pode ou não ser alienado apenas por um ou por ambos os cônjuges. Portanto, em relação aos terceiros, o registro confere uma proteção que não existe através da publicidade, portanto, uma proteção que não existe relativamente a bens que não se encontrem sujeitos a esse registro que permita averiguar em relação a cada um dos bens qual é a concreta situação deles, uma vez que o registro faz presumir a existência do direito que se encontra registado. E quanto a esta questão da alienação ou oneração de bens móveis, próprios ou comuns do casal, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.